Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce paz de Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Lembrando aos irmãos que hoje é o nosso culto de missões. Aleluia! Glória a Deus! Vamos entrar na presença dele, todos orando, agradecendo a ele por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém? Amém. Querido e amado Deus, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Nós estamos aqui, meu Deus, na tua presença mais uma vez, para prestar um culto de louvor e gratidão ao teu nome. É mesmo, Deus. Somos totalmente dependentes da graça e da tua misericórdia, Senhor. Nós oramos pelos nossos missionários espalhados, Senhor, pelo mundo afora. Ó meu Deus, dirige a vida deles, protege, guarda, orienta, dá estratégia, Senhor, para os nossos missionários, para que possam, Senhor, alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Meu Deus, supre, Senhor, as necessidades das famílias dos nossos missionários que estão, Senhor, ao lado dos nossos missionários, em nome de Jesus, Pai. Eu o coloco diante de Ti, debaixo do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos cantar um hino da nossa harpa cristã, o hino de número 15. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus.
dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos cantar o hino Porque Ele Vive, 545 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, vamos cantar todos em uma só voz. Bem junto. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz escorreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, Oh, yes. Aleluia. chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã,
porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Ele está bem vivo, não é? Dentro de cada coração, dentro de cada vida. Meu querido, eu gostaria de convidá-lo para fazermos a leitura oficial do nosso culto dessa noite, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28 e o versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, só a igreja. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que está sendo lida e anunciada aos corações. Meu Deus, fala, Senhor. Desperta a Tua igreja. Desperta cada crente nessa noite, Senhor. Para que possamos, Senhor, ser mais útil na Tua palavra. E que possamos, Senhor, nos dar. Que possamos, meu Deus, compreender a mensagem do ID, Senhor. Ó, querido Pai, obrigado, Senhor, pela bênção da salvação, por ter usado, meu Deus, aquele grupo de pessoas para falar de Ti, para esse pecador perdido, mas hoje remido, salvo pelo poder do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, que nessa noite, Senhor, venha falar conosco pela instrumentalidade dos Teus servos, que vão ministrar a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel.
E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Senhor, não muda. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia. É fácil. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, nós com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Agora todos cantando mais uma vez, no começo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa,
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Toda a igreja juntos agora. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Canta, irmãos, toda a igreja agora juntos. És fiel. És fiel em todo tempo, Oh, yes. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece. Isso, irmãos. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Yes. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Mas, irmão, Gabriel também está sempre aqui nos visitando. Estamos orando por você, pela tua família. E obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. É um prazer muito grande ter você sempre aqui conosco, viu? Querido, eu vou convidar aqui o pastor David, que vai nessa noite, mais uma vez, ser usado, eu não tenho dúvida disso, pelo nosso Deus. E que certamente vai tocar nos nossos corações com a palavra que Deus já colocou ali no seu coração. Pastor, vem aqui, por favor. Amado Deus, apresentamos o teu filho nessa noite. Colocamos diante de ti e te pedimos, meu Deus, usa tremendamente o teu servo em tuas mãos para a glória do teu nome. Amém.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão bem? Como é bom poder rever os irmãos, poder também ver alguns novos irmãos que estão comparecendo aqui ao templo, participando dos cultos. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um e que esta seja uma noite de bênção, de renovo para você, para todos nós que estamos reunidos aqui. Amém? Mas irmãos, eu estou feliz de estar aqui essa noite, um culto de missões, um culto em que nós temos a nossa consciência tocada por Deus em relação a um assunto tão importante que são as missões. E que nós sabemos que há um grande escritor americano que costumava sempre mencionar em seus livros de que existem alguns grupos que nós precisamos estar em relação a missões. Ou nós somos aqueles que vão para o campo pregar o Evangelho, ou somos aqueles que intercedem pelos que vão para o campo, ou somos aqueles que financiam aqueles que vão para o campo, ou nós somos os rebeldes e desobedientes. E em um desses 4 grupos nós devemos estar, ou dos que têm o desejo de ir, ou de interceder, ou de cooperar, ou simplesmente nós não estamos em nenhum deles e automaticamente nos tornamos desobedientes em relação à palavra de Deus. Mas esta noite eu gostaria de trazer uma palavra em Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 em diante. Nós vamos ler até o versículo 41. Amém? Todos abriram, meus irmãos, a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, em seus últimos dias, Ele preparou os seus discípulos e todos aqueles que ouviam a mensagem do Evangelho através do seu ministério, para este grande dia em que o Espírito de Deus seria derramado. E nós sabemos que é unânime a intenção entre os cristãos de que a ideia de que todos nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. O Espírito de Deus é o que nos dá a principal credencial. Há muitas pessoas preocupadas com o cartão de membro, com o cartão da convenção, com a sua credencial da convenção, e tudo isso administrativamente é importante. Mas para fazer a obra de Deus, o que nós precisamos é da credencial do Espírito Santo. Porque senão faremos apenas discursos, diremos apenas palavras, e o Senhor não vai tocar os corações, porque quem faz isso é o Espírito de Deus. Nós falamos para os ouvidos, mas quem fala ao coração do homem é o Espírito Santo. Ele quem pega cada palavra nossa e leva até o coração do pecador para levá-lo ao arrependimento. Nós vemos que quando Lucas escreve este segundo tratado, porque o primeiro foi o Evangelho de Lucas, ele encerra aquele Evangelho falando a respeito de algo importante. Ele encerra falando a respeito de 2 discípulos, como eu e o pastor Miguel, só que nós não estamos indo para Emaús, a gente veio para Gainesville hoje, conversando no meio do caminho. E aqueles 2 discípulos, eles iam conversando a respeito de assuntos relacionados a Cristo, relacionados ao reino de Deus. E aqui é uma lição para nós, porque quando crentes estão juntos, eles estão para falar sobre as coisas de Deus. Os crentes não se reúnem para falar de assuntos carnais, embora nós sejamos humanos, e de vez em quando entra um assunto corriqueiro da vida, mas o nosso assunto principal sempre será o reino de Deus. Mas a conversa deles, além do reino de Deus, tinha uma murmuração ali no meio, porque aqueles 2 estavam dizendo: hoje já é domingo,
e até agora Jesus não ressuscitou. Eles estavam chorando de barriga cheia, porque o dia do cumprimento da promessa era domingo. E eles estavam ali murmurando entre eles até que Jesus aparece no meio deles. Porque todos aqueles que falam a respeito da palavra e do reino, eles são visitados por Jesus. E eu tenho certeza que esta noite nós estamos aqui falando a respeito do reino, a respeito da palavra de Deus. E com certeza Ele vai também se revelar a nós aqui esta noite. E Jesus se revela no meio deles e pergunta sobre o que é que vocês estão conversando. E Ele diz: tu não sabes? Tu és um viajante qualquer, tu não sabes a respeito de Jesus, varão grandioso, poderoso em obras, e tudo que fez. Ele fez uma promessa dizendo que ao terceiro dia iria ressuscitar, e hoje é o terceiro dia, domingo, e até agora nada. E com muitas palavras Jesus foi consolando aqueles homens, até que aquela caminhada, que demoraria horas, ela se encerrou e chegaram em Emaús. E ali eles entraram e o Senhor fez como que quem iria seguir caminho, e eles dizem: fica conosco, porque já é tarde. E ali Jesus entrou, se alimentou com eles, mas na hora da oração eles tiveram seus olhos abertos, porque com certeza eles se lembraram daquela oração, eles se lembraram daqueles momentos em que Jesus esteve no meio deles, operando milagres, fazendo maravilhas, e após aquele momento o Senhor desapareceu de entre eles. E eles então dizem algo importante, eles dizem: porventura o nosso coração não ardia quando pelo caminho ele expunha as Escrituras, ele testemunhava a respeito do que o Senhor estava fazendo? E eu tenho certeza, meus irmãos, que todas as vezes que nos reunimos para ouvir, para compartilhar, para falar a respeito da palavra de Deus, o nosso coração arde, coisas diferentes acontecem, nós começamos a sentir a sua presença, porque a palavra de Deus é fogo, e esse fogo arde em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E com certeza, se fosse qualquer um de nós aqui, diria para aquele outro discípulo: meu coração não ardia só no caminho, ele ardeu também quando ele orou, ele ardeu quando partiu o pão, e continua ardendo agora, mesmo depois que ele foi embora, porque ele permanece acendendo essa chama em nossos corações. E então, quando Lucas encerra este capítulo, que ele se revela aos 11, ele faz uma promessa no versículo 49, quando ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Aqui, irmãos, há uma promessa que está baseada em uma ordem, uma palavra de obediência que eles precisavam ter. Eles precisavam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus estava dizendo: olha, se vocês desejarem estudar, estudem. Se desejarem ser mestres da palavra, estudem. Se quiserem estudar o grego, o hebraico, o aramaico, façam isso. Mas não saiam antes de estarem revestidos do poder do Espírito Santo. Porque este mundo, ele não é combatido apenas com as palavras comuns do nosso cotidiano, com as palavras muito bem elaboradas dos eruditos. Todos eles são importantes, todos eles têm o seu valor, mas o mais importante de tudo isso é que vocês estejam revestidos de poder. E então ele começa o livro de Atos, o seu segundo livro, falando e dando uma continuidade a respeito do que ele havia acabado de falar. O Senhor, se ele aparece aos 11, ele está se preparando para ascender aos céus, e ele então faz novamente a promessa. Ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos fazem uma indagação, e que parece que Jesus responde com um certo nível de grosseria para eles, porque ele diz assim: Senhor, nós esperávamos que o Senhor fosse restaurar o reino a Israel, porque Israel estava debaixo de um jugo, Israel estava pagando altos impostos para Roma, eles estavam ali na sua terra, mas escravizados por aquele povo. Então ele vai dizer: Senhor, nós pensávamos que era o Senhor que ia restaurar o reino de Israel, a gente esperava que tu ias entrar no meio da cidade de
Jerusalém montado em um cavalo branco, restabelecendo o reino de novo. Mas não, o Senhor entrou no meio, sentado no jumentinho, e as pessoas foram jogando ramos na rua. O Senhor andou pregando para os pobres, mas nós não vimos o reino ser restaurado. Aí ele diz assim: olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai já determinou pelo seu próprio poder. O que vocês precisam é do poder do alto, porque haverão dias de perseguição, de dificuldade, que vocês não vão conseguir se não for através do poder de Deus. Vocês só vão enfrentar isso se estiverem cheios do Espírito Santo. E aqui então a Bíblia diz que o capítulo 1 encerra, ele se escolhe Matias como novo apóstolo no lugar de Judas. E o capítulo 2 inicia com o cumprimento da promessa. Quando Jesus ressuscita, até o derramamento do Espírito Santo, passam-se 50 dias. E é quando se cumpre o dia de Pentecostes. O Senhor andou 40 dias. Aqui, depois da ressurreição, e após ele ser assunto aos céus, demoraram 10 dias para a descida do Espírito Santo. Mas eles ficaram perseverantes em oração. A Bíblia diz que eram mais ou menos 500 irmãos que estavam buscando ao Senhor. Sabe aquela campanha de oração que se marca na igreja? A gente aqui não tem muito esse hábito, mas no Brasil tem muito, né? Normalmente é 21 dias. 7 dias tem, sempre é múltiplo de 7, né? Nunca é um número qualquer. A gente vai orar uma semana, vai orar 2. Sempre tem que ser 21 dias. 21 dias de Daniel, essas coisas, né? E aí essas campanhas normalmente começam com a igreja em peso, mas lá pela metade vai caindo a quantidade. Quando chega no dia do encerramento, aquele povão que estava no início só aparece no encerramento, porque vai ter aquele pregador de fora, abençoado, afogueado, e aí o pessoal vem para receber a bênção. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Eram 500 irmãos, mas depois de 10 dias já estavam apenas aproximadamente 120. 380 já haviam desistido da promessa, porque a Bíblia diz que quando Jesus prometeu isso, imediatamente eles foram para o cenáculo. A gente tem uma ideia grande de cenáculo. Irmão, cenáculo era como a cozinha do pastor Jorge, que está todo tempo cheio de gente comendo. O cenáculo era uma área onde as pessoas faziam suas refeições na parte superior da casa. É como se fosse uma enorme varanda. E ali eles se reuniam para fazer o churrasco, para se alimentar. E ali era o chamado de cenáculo. Então eles se reuniram ali e vamos lá para a área de cima para a gente buscar o Senhor, porque Ele fez a sua promessa. E eles ficaram durante 10 dias orando e esperando que o Senhor cumprisse a sua promessa. No final dos 10 dias, aqueles 120 irmãos tiveram uma visitação do Espírito Santo, que aí é quando Atos capítulo 2 inicia. Ele vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso. O que entrou ali foi um som, não foi um vento. O som parecia o som de um vento, mas não foi um vento que entrou ali, foi um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E de repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então as pessoas que estavam ali começaram a dizer: não são galileus esses homens? Como nós ouvimos falar a respeito das grandezas do Senhor na nossa própria língua. E ali haviam representantes de várias nações do mundo antigo. Estavam ali, era o Senhor já iniciando a sua estratégia missionária para a igreja. Haviam ali representantes de muitas nações, e aqueles representantes, irmãos, estavam ali para ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para quando voltar para casa, voltarem inflamados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender, irmãos, que se não lutarmos para sermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter uma vida minguada diante de Deus. Eu tenho certeza que nenhum dos irmãos aqui, se os irmãos puderem me ajudar aqui, que a minha voz já é ruim, eu não estou tendo retorno aqui. Se me ajudar, fica bom. Senão eu não me ouço, eu quero gritar mais, aí eu perco a voz e não prego mais. Eu sei que para os irmãos vai ser uma bênção se a minha voz acabar aqui, vai parar de aperrear vocês, né? Mas eu preciso entregar essa palavra aqui para os irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de vocês quer passar a vida como uma pessoa qualquer, que quer partir desse mundo e não deixar saudade nenhuma.
Como aquele rei que morreu, e a Bíblia diz, e foi sepultado e não deixou saudade para ninguém. Todos nós queremos deixar um legado nesse mundo. Todos nós queremos deixar uma marca nessa geração e na geração vindoura. Davi escreveu no Salmo 71 e verso 18, ele diz: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho falado das tuas grandezas, e até aqui eu tenho falado das tuas misericórdias, mesmo que eu não saiba o número delas. Mas Senhor, não me desampares, agora que eu estou velho de cabelos brancos, até que eu tenha anunciado a tua grandeza a essa geração e a geração vindoura o teu poder. Ele estava preocupado com aqueles que viriam depois dele para manter a chama acesa no coração, para que eles pudessem continuar fazendo as mesmas obras que ele havia feito. E nós também estamos aqui lutando dia após dia para manter a chama acesa no coração dos nossos filhos, para que eles continuem tendo a mesma fé que nós temos, defendendo e amando o mesmo Deus que nós amamos. Porque o nosso papel é manter a chama acesa para a próxima geração. Nós não podemos ser como Ezequias no segundo livro dos Reis, capítulo 20, que era um homem abençoado. Ele restaurou o culto a Deus em Judá, ele limpou o templo, ele restabeleceu os levitas, de modo que aquele povo viveu um poderosíssimo avivamento naquele tempo. Mas a Bíblia diz que um dia o profeta Isaías foi até a casa dele e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele virou para a parede e começou a chorar. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Esse homem ele ainda era um homem jovem, estava com 39 anos, ele já estava há 14 anos reinando sobre Judá. E antes que Isaías saísse do pátio da praça, o Senhor volta para ele e diz assim: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a oração dele, eu vi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar ele, eu vou curar ele dessa enfermidade, vou acrescentar 15 anos de vida a ele, e o mal que eu mandaria sobre essa cidade não virá nos dias dele, mas virá nos dias da sua descendência. E ele vai lá e entrega a mensagem, Isaías é restabelecido. Só que o orgulho subiu para o coração, porque receber milagre de Deus é um grande privilégio, irmãos, mas também uma grande responsabilidade. Há pessoas que estão hoje aqui ouvindo essa palavra, que receberam milagres da parte do Senhor, mas que por algum motivo viraram as costas para Deus, não são gratos pelo que Deus tem feito. E eu quero dizer a você recebeu o privilégio de receber um milagre, mas isso também é uma grande responsabilidade que recai sobre você. Você precisa ser grato pelos milagres que Deus tem feito na sua vida. E a Bíblia diz que aquilo subiu. Os emissários da Babilônia enviaram pessoas para saber a respeito da cura de Ezequias, e ele se engrandeceu, ele mostrou tudo. E aí o Senhor novamente usa Isaías para ir até o palácio e perguntar quem eram aqueles homens. E eu quero dizer para você, meu irmão, que embora hoje não existam profetas de ofício, mas existem pessoas que são usadas como profetas através da palavra de Deus, e que foram até o palácio de novo. E Isaías foi lá e perguntou: quem eram esses homens? De onde vieram? O que eles queriam contigo? Porque o profeta é aquele camarada enjoado, chato, que fica no pé, perguntando, porque ele entende o valor que a sua alma tem para o reino de Deus. E você não pode perder a sua alma. O Senhor se importa. É por isso que Ele envia os seus profetas para te alertar, para abrir os seus olhos, para te despertar. E aí Isaías disse: eles vieram da Babilônia, de uma terra distante, queriam saber a respeito da minha cura. E o que tu mostraste para ele, eu mostrei tudo. Eu mostrei a casa de armas, eu mostrei a casa de tesouro, eu mostrei o meu palácio, eu mostrei todo o meu reino. E a Bíblia diz que Isaías disse: agora ouça a palavra de Deus para ti. O Senhor está colocando um fim no teu reinado. Os teus filhos serão transformados em eunucos. Esse povo será levado cativo. Era o Senhor dizendo assim: eu estou pondo um fim na tua descendência, eu estou pondo um fim na tua posteridade, eu estou pondo um fim em descendentes teus no trono, eu estou acabando com a tua descendência. E aí, aquele homem que foi tão espiritual para clamar a Deus por uma cura, ele olha e diz assim: boa é essa palavra, porque afinal de contas só os meus filhos é que vão provar isso. Eu vou ter paz nos meus dias. Quantas vezes eu já não vi pai dizer assim: eu não vou estar aqui para ver o que vai acontecer com você depois que eu morrer, eu não vou estar aqui para ver o que a tua rebeldia vai resultar. O nosso papel não é esse.
É chegar lá e botar em ordem a nossa casa, dizer: a minha casa é um lugar onde o altar de Deus está instalado aqui. Deus é o Senhor dessa casa e ninguém vai se desviar aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje ontem o meu filho estava perguntando de mim, da minha esposa, e dizendo assim: pai, quando eu terminar minha leitura bíblica, que eu acabar aqui, pai, nesse último livro, ele abrindo a Bíblia e me mostrando, aqui, pai, o livro de Apocalipse, quando eu terminar de ler aqui, o que é que eu vou fazer? Eu falei para ele: você vai voltar e vai ler de novo. Você vai voltar para Gênesis e ler de novo. Mas por que, pai? Porque isso é bom para a sua vida, meu filho. Essa aqui é a palavra de Deus. Quando você lê ela e se alimenta dela, você ganha vida. Você recebe vida de novo. E há pessoas que estão precisando desta palavra para voltar a reviver, para voltar a ter uma vida nova diante de Deus. E a Bíblia diz, voltando para o texto, que quando aquele poder desceu, Pedro se colocou de pé cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro que era um protagonista de tantas cenas negativas. Aquele Pedro que disse: não, Senhor, não vai para a cruz não, eu morro no teu lugar. Aquele Pedro que disse: o Senhor não vai lavar meus pés. Depois que o Senhor disse: não, então tu não tem parte comigo, então lava tudo, Senhor. Lava a cabeça, lava o corpo, lava os pés, lava tudo. Este Pedro agora se coloca em pé, cheio do Espírito Santo, e ele prega uma mensagem bíblica, cristocêntrica, histórica e acima de tudo confrontadora, porque o Evangelho confronta. O Evangelho não passa a mão no nosso ego. O Evangelho não acaricia pecados. O Evangelho, ele nos torna quebrados diante de Deus. Ele nos encosta contra a parede. Ele nos confronta para que possamos lutar contra os nossos pecados. E a Bíblia diz que essa palavra foi tão forte que o apelo partiu das pessoas para Pedro. Não foi Pedro que perguntou: tem alguém querendo aceitar Jesus aqui? Não, foram as pessoas que perguntaram: e agora? O que faremos? Nós temos ouvido isso. O que nós devemos fazer? E a Bíblia diz que Pedro, ele não inventa um método novo, psicológico, para tentar fazer com que as pessoas se sentissem comovidas pelo Evangelho. Hoje as pessoas dizem, quando alguém faz o apelo, alguém quer aceitar Jesus, aí não vem ninguém. Ele diz assim: se você quer vir, mas está com vergonha, levante a sua mão. Não, mas se você está com vergonha, não levante a sua mão. Você não tem coragem de orar, de repetir a oração, então pegue na mão dessa pessoa e repita: eu vou orar. E você repete. Isso não é bíblico. Isso não é histórico. Não é isso que nós aprendemos na história da igreja, e muito menos com esta pregação que praticamente inaugurou a igreja na terra. A igreja já existia, mas aqui a igreja estava ganhando uma nova forma. A igreja estava ganhando uma nova imagem. E Pedro diz: vocês querem saber o que devem fazer? Se arrependam. Se arrependam dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado. É interessante que quando Pedro prega a palavra de Deus, só aparece aqui esta palavra: eles compungiram-se em seus corações. A palavra compungir significa, a palavra de Deus espetou o coração, a palavra de Deus cortou o coração. A palavra de Deus é chamada de a espada do Espírito. Então a espada, ela cutuca, ela fere, ela corta, ela fura. Oséias capítulo 6 e verso 3 diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele abriu a ferida, mas Ele a ligará. A palavra de Deus corta, ela pinica, ela penetra, ela incomoda, mas ela traz salvação. Ela nos arranca das garras do pecado e nos traz para os pés de Cristo. E aqui, meus irmãos, depois dessa introdução, começa a mensagem. Estou brincando, irmãos. Mas a Bíblia diz que Pedro convence aquela multidão de se arrependerem. E às vezes a gente fica preocupado, não porque a gente precisa pregar uma palavra que as pessoas se sintam atraídas, mas quem atrai é o Espírito Santo, quem atrai é Deus. Nós fomos criados, irmãos, desde pequeno. Eu não quero dizer aqui que tem que seguir o mesmo padrão de sempre, mas nós éramos criados antigamente, pastor, que o único pregador da igreja era o pastor da igreja.
Não tinha tantos pregadores, era o pastor da igreja que pregava todo culto. E era aquele sermão de 1 hora, 1 hora e meia, e ninguém arredava o pé, ninguém ficava chateado, ninguém ficava olhando para o relógio, ninguém ficava se coçando quando passava o tempo. A gente ficava vidrado porque entendia que ele estava trazendo palavras que eram palavras de Deus para nós. Muitos deles não tinham grande conhecimento bíblico, não sabiam significado de grego e de hebraico, mas eram homens de Deus que viviam aos pés do Senhor em oração, e nós tínhamos a nossa vida tocada. Culto de doutrina, a gente era acostumado a chegar na igreja, quando abria a porta, a igreja inteira orando, e ainda muitos falando em línguas estranhas. Era normal isso no nosso tempo. Hoje a gente diz, vamos tirar um tempo de oração. Quando a metade senta já é um milagre extraordinário. Porque a outra metade está sentada, outros vão procurar um assunto lá pela porta, lá por fora do templo. Mas aí, irmãos, nós queremos avivamento. A gente quer passar a semana inteira longe de Deus e chegar domingo quer ficar cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente fica esperando ainda chegar no domingo e alguém estender a mão sobre a nossa cabeça, a gente receber o poder do Espírito Santo, sem ter vida com Deus, sem leitura bíblica, sem uma vida de oração. Irmãos, o avivamento só vem através de uma vida contínua na presença de Deus. É contínua. É orando, é buscando a Deus. Sabe aquela noite que você acorda de noite reclamando que está com insônia? É Deus te chamando para dobrar o joelho e orar. Aquela noite que você acorda dizendo, eu acho que a minha pressão está alta. É o Espírito Santo te incomodando para você dobrar o joelho e voltar a clamar a Ele. Quando Pedro diz, arrependei-vos. Arrependimento, irmãos, é algo muito sério. Porque arrependimento é uma mudança de coração e mente que vai nos aproximar mais de Deus. O conceito principal de arrependimento é dar meia volta. Mas os pregadores mais antigos usam um conceito que eu acho o mais perfeito sobre isso. Arrependimento, tristeza segundo Deus. É alguém que se entristece pelos seus pecados, assim como Deus se entristece quando nós pecamos. E ele sente aquela dor, aquela tristeza de alma. Davi disse que quando ele pecou, ele sentia como se os seus ossos estivessem apodrecidos. Ele chega diante de Deus no Salmo 51 e diz, Senhor, contra ti somente eu pequei. Davi havia pecado contra Batseba, Davi havia pecado contra Urias, Davi havia pecado contra Joabe, Davi havia pecado contra o exército de Israel, Davi havia pecado contra o seu povo, Davi havia pecado contra toda a sua família. Mas quando ele vai se dirigir e vai confessar o seu pecado, ele diz, contra ti somente eu pequei. Antes de ofender qualquer pessoa, eu ofendi a ti, Senhor. Antes de entristecer qualquer pessoa, eu entristeci a ti primeiro. Por isso, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se entrega completamente diante do Senhor. Ele teve inúmeras consequências na sua vida por causa desse pecado, mas ele continuou sendo amado por Deus, porque ele tinha um coração sincero e transparente. Quando Davi enfrenta aquele homem, que eu não lembro agora o nome e o texto exato, mas ele começa a praguejar Davi. Davi está cercado dos seus soldados. Simei está cercado dos soldados, cercado do povo de Israel, e Simei começa a jogar pedras contra Davi. Simei começa a jogar pó para o ar, que é um sinal de maior desprezo possível em relação ao próximo. E ele começa a praguejar Davi. Então Joabe chega com ele e diz assim, Senhor, tu queres que eu mate esse cão morto? Que Davi tinha poder para isso. Mas Davi diz assim, não. Quem sabe não foi o Senhor que mandou ele para me provar? Quem sabe não foi o Senhor que enviou ele aqui para me testar? Deixa ele, eu não tenho nada contigo, deixa ele em paz. Quando Absalão, que tentou usurpar o trono do pai, que cometeu tantas coisas no meio do povo, ele tenta usurpar o trono, que ele morre. Davi vai chorar a morte do filho e vai dizer assim, Senhor, quisera eu tivesse morrido no lugar do meu filho, depois de tudo que o filho havia feito a ele. Era um homem de um coração puro. Não à toa ele orava, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Arrependimento, irmão, genuíno, faz-nos arrepender diante de Deus de pecados que nós nunca confessamos diante dele. E é por isso que aqui ele está dizendo, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependa-se.
dê meia volta. Sinta a tristeza pelo seu pecado. Deixe que a palavra de Deus penetre em você. Eu sei que a palavra de Deus, às vezes, irmãos, mesmo pregada pela pessoa mais simples, muitas vezes a palavra ela vem como uma flecha inflamada para o coração. E cada palavra, ela começa a incomodar, ela começa a perfurar, ela começa a cortar o coração, de modo que a gente começa a entender que precisa ir para os pés do Senhor. Quantos já ouviram falar de Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores? Este homem, um dia ainda jovem, procurando uma igreja em Londres, era inverno, estava nevando, e ele procurando uma igreja porque não aguentava mais lutar contra os seus pecados. E ele entrou numa igreja, haviam poucas pessoas, e o pastor não pôde estar na igreja naquele dia. E quando o Spurgeon entra na igreja, ele vê o sapateiro, eu não lembro se um sapateiro ou um pedreiro, estava pregando. E ele pregava um texto de Isaías capítulo 55, olhai para mim e sereis salvos. Ele praticamente repetiu o versículo o tempo inteiro, mas ele dizia assim, olhai para mim, não é preciso fazer curso para aprender a olhar, basta você virar a cabeça e olhar. O Senhor diz para você, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim no Calvário, olhai para mim pendurado na cruz, olhai para mim e vocês serão salvos. E somente aquela palavra repetida muitas vezes penetrou no coração de Spurgeon, e aquele pregador disse, jovem, você está pronto para encontrar a eternidade? Você está pronto para se encontrar com Deus? Olhe para o Senhor hoje. E Spurgeon naquele dia entregou a sua vida para Cristo e se tornou um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Meus irmãos, hoje nós estamos diante da palavra de Deus. E aquele Pedro, que por muitas vezes tropeçou nas palavras, agora completamente cheio do Espírito Santo, prega esta mensagem, que depois Estevão vai repetir o mesmo sermão de Pedro, e acabou resultando no seu martírio. Depois Paulo vai repetir esse mesmo sermão, lá em Atos capítulo 23 e 26, quando o pastor Miguel pregou hoje de manhã, a ponto de o rei Agripa olhar para Paulo e dizer assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, por pouco não me tornas cristão. Quem não já ouviu falar de alguém que é quase cristão? O fulano de tal, ele é tão bom, só falta aceitar Jesus, então está faltando tudo. Está faltando tudo. Alguém pode dizer, mas eu não sou mau, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém, então eu posso ser salvo. Não, meu irmão, você precisa se arrepender diante do Senhor, confessar Ele com a sua boca que Ele é seu Senhor. João 1,12 diz, a todos, pois quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa receber a Cristo, você precisa confessar a Cristo, você precisa entregar-se a Ele. Não é, ninguém é salvo só porque é bonzinho. Você já ouviu essa frase, não já? Falando, então só falta aceitar Jesus, então está faltando tudo. Não dá para chegar lá diante de Deus e dizer, Senhor, eu fiz tudo de bom na vida, só faltei aceitar Cristo. O que vocês acham? Então, meu filho, faltou tudo. Se você não aceitou a obra do Calvário que meu filho realizou por você, você então não entendeu nada a respeito do reino. Irmãos, quando Pedro diz isso, ele vai dizer, porque esta promessa vos diz respeito a vós, dizendo para os homens daquele tempo, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Talvez você seja um desses que está longe. Talvez você seja alguém que se afastou do caminho do Senhor, de alguém que já provou o dom celestial e sabe tudo o que vai acontecer no futuro, e se afastou talvez pela inocência. Quando lemos Lucas capítulo 15, a gente vê que há 3 parábolas ali que querem dizer a mesma coisa. A diferença é que uma fala das 100 ovelhas, que uma se perde, 1% de 100. Depois fala da dracma perdida, eram 10, uma se perde, 10%. Depois de 2 filhos,
não se perde 50%. Ele vai dizer ali que independente da quantidade de pessoas perdidas, todas têm um valor. Todos vão imprimir uma procura e todos vão praticar uma festa. Mas ali, meus irmãos, nós vemos que a graça se perdeu pela negligência. Foi alguém que não teve cuidado com você, com seu coração, alguém que te magoou, que te feriu por uma negligência, uma falta de atenção. Isso acontece. Há também a ovelha que se perdeu pela sua inocência. Ela foi levada. Mas também há o filho que saiu com seus próprios pés da casa do pai. Ele deveria ser linchado por todos os outros jovens da aldeia, porque ele cuspiu no prato que comeu. E agora voltou para casa com a mão na frente e outra atrás. Mas o que o pai faz? A Bíblia diz que o pai avistou o filho de longe. Eu tenho certeza que aquele pai olhava na janela todo dia e dizia: será que é hoje que meu filho vai voltar para casa? Será que é hoje que eu vou poder rever o rosto dele? A Bíblia diz que quando ele estava longe, o pai o avistou e correu em direção a ele. Isso aqui para um homem oriental é uma vergonha. Você raramente vai ver um homem oriental correndo, um idoso correndo. Você não vê. Porque eles entendem que eles são exemplos mais novos. Eles não vão fazer isso. Para eles isso é um mau exemplo. Mas aquele pai assumiu a vergonha do filho e correu em direção a ele. E ele estava com isso dizendo assim: no meu filho ninguém toca. Esse aqui é meu filho. E quando ele traz de volta, ele restaura tudo para ele. Ele coloca sandália nova nos pés, ele dá veste nova, ele coloca um anel na mão. Ele diz: traz agora um novilho cevado e vamos comemorar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido, mas agora foi achado. E aí o filho mais velho, né, que somos nós, que estamos aqui mais tempo, vai dizer assim: esse teu filho, olha como ele se dirige ao irmão. O pai diz assim: ele é teu irmão, mas ele diz: esse é teu filho. Gastou todo o teu dinheiro. E aí ele volta, tu faz uma festa para ele. Eu estou aqui o tempo todo. Sabe aquele filho que está na casa, mas não desfruta da casa? Ele não desfruta da comunhão do pai, ele não desfruta do que o pai tem. Ele está ali se considerando apenas um escravo do pai. Alguém que trabalha em vão para o pai. Ele diz assim: meu filho, tu está fazendo questão de um novilho, essa fazenda toda é tua, rapaz, deixa de ser besta. Tu é meu filho, tu nunca chegou aqui para querer fazer uma festa, para pedir nada. Vamos comemorar, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado. Nós temos motivo para comemorar. Você, se é o filho mais novo ou mais velho, se alegra, porque você está na casa do pai. Isso aqui não é lugar de gente que fica murmurando: ah, Senhor, mas eu não tenho uma festa, eu não tenho nada para me alegrar. Você é dono do reino, você está na fazenda, o dono é teu pai, então te alegra, porque ele está aqui. Bendito seja o nome dele para sempre. Aqui é lugar de nós transbordarmos de alegria na presença dele. Se tem alguém que tem alegria, que pode dizer que é feliz, é o povo de Deus. Quando o povo voltou do cativeiro, eles diziam: estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Isso aqui é alegria de alma. Nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de um novo cântico. Tiago já vai dizer: você está doente, então pede para alguém orar por ti. Está atribulado, ore. Mas se está alegre, cante louvores ao Senhor. Exalte a Ele. Volte para casa hoje cantando, bote uma música bem alta no seu carro, abra os vidros do carro e deixe exalar esse louvor que está preso na tua alma, porque nós somos o povo de Deus. Às vezes quando eu volto do trabalho cansado, ainda bem que está chegando o outono, daqui a pouco o inverno, né? E aí eu boto o louvor bem alto dentro do carro e venho cantando dentro do carro sozinho. Porque eu entendo que nós somos o povo de Deus. A irmã Helena agora falou de paz. Não tem ninguém que tem mais paz do que nós. Nós somos o único povo capaz de dormir no meio de uma tempestade.
A tempestade está batendo no barco para derrubar. Nós estamos dormindo sossegado, porque Jesus está presente nele. Aleluia! Ele está conosco. O mundo gasta milhões, bilhões de dólares para tentar imprimir a paz em países e não consegue. Mas o povo de Deus tem tanta paz que quando um crente vê o outro, ele diz assim: a paz do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Nós podemos estar vivendo os maiores turbilhões da vida, mas nós temos paz no nosso interior, nós temos alegria na nossa alma. Por isso, meu irmão, esta noite, deixe que essa palavra faça você tremer. Porque se a gente ainda treme e sente alguma coisa quando ouve a palavra de Deus, ainda tem jeito para nós. O problema é quando endurece, quando já não sente mais, quando já não ouve mais. Aí nós precisamos ir um pouco mais a fundo. Mas devemos estar igual a Isaías 66, verso 2. Eu atento para o quebrantado e contrito de coração, mas também para aquele que treme diante da minha palavra. Você ainda treme? Esse povo aqui se compungiu. Foram eles que perguntaram: e agora, irmão Pedro, o que faremos? E Pedro não diz: pega na mão do seu irmão e repete essa oração. Pedro disse: não, arrependei-vos. Glória a Deus. E cada um de vós seja batizado. Se você está na Admis e Gensville, você precisa saber, precisa se arrepender. É necessário. Importa você nascer de novo. É necessário. Aquele que nasceu de novo, as coisas velhas já passaram. E agora tudo é novo. Ele não canta mais a música do Roberto Carlos, não. Agora ele canta a música de Jorge Araújo e Eula Paula. Ele canta agora louvores a Deus. Quando ele bate, quando ele dá uma topada no chão, né, irmão Paulinho? Ou quando o cavalo dá um coice nele, ele não chama mais palavrão. Mesmo no meio da dor, ele canta um hino de louvor ao Senhor. Não é assim. O crente está transformado. Amém? Fiquemos de pé, irmãos. Eu estou tão cheio de coisa para falar aqui que se eu continuar, eu vou estragar o resto do culto. Meus irmãos amados, eu gostaria de nesta noite fazer uma pergunta. Há alguém aqui entre nós que queira aceitar Cristo, se reconciliar? Ou alguém que sente que a sua aliança com Deus está precisando de um reparo? A gente sabe que a nossa aliança ela não aparece em nenhuma parte de emenda, né, irmãos? Porque é para dar a ideia de que o casamento é eterno, é até que a morte separe. Por isso que não tem uma emendazinha na nossa aliança, belezinha. Mas às vezes a aliança com Cristo aparece umas rugas, umas marcas. Algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada diante dele. Se você está assim e precisa de oração, precisa de força, aí você esteja dizendo: Senhor, pastor, eu preciso de oração, estou me sentindo fraco, eu não estou desviado, eu tenho meu momento com Deus, mas eu preciso sentir mais a presença de Deus, eu preciso de mais força na presença dele. Vem aqui à frente essa noite. Nós queremos orar por você. Nós queremos interceder por você, para que você possa sair daqui hoje renovado diante do Senhor. Alegre. Alguém que está nessa condição e precisa desta oração, glória a Deus. Nós temos aqui o casal abençoado. Quem mais, irmãos? Temos mais alguém? Se tivermos mais alguém, pode vir. Pode vir. Louvado seja Deus. Quando eu vejo o irmão Tiago e a irmã Gabi, eu me lembro eu e a Silvana. A gente era magrinho, igual vocês. Servindo a Deus, andando pelas igrejas, evangelizando, cuidando dos jovens. Há mais alguém? Eu quero convidar o pastor Miguel para fazer essa oração. Ele também tem mais coisas aqui para transmitir à igreja. Faça essa oração, meu pastor. Meu Deus, só Senhor. Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para cá, nós vamos orar por esse casal. Pai que está nos céus, nós queremos louvar o teu santo e eterno nome. Queremos te render graças pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que com certeza tem penetrado em nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa gerar as transformações necessárias
Queremos, Senhor, te dar acesso e liberdade total na nossa vida, para o Senhor tirar e arrancar de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Pai, irmãos e irmãs que se sentem, Senhor, às vezes fatigados e cansados da jornada, que se sentem, Senhor, aflitos, indecisos, ó Deus, confusos, que o Teu Espírito possa trazer, Senhor, clareza para cada alma aqui presente. Traz o fortalecimento necessário, Senhor, para os Teus filhos e filhas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa clarear o caminho, Senhor, e dar a direção correta. Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos, este casal que estará aqui, Senhor, na força, ânimo, Senhor, vigor na trajetória, na caminhada. Senhor, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, a fé dos Teus filhos, sustentá-los nas Tuas mãos. Tirar, Senhor, as barreiras, Senhor, os empecilhos, e que eles possam caminhar, Senhor, cada vez mais perto de Ti, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu quero ser rápido nas minhas palavras. Nós servimos ao Senhor ali na igreja Admis, na sede, como secretário de missões. Hoje nós tivemos o nosso culto missionário. O culto missionário é um culto voltado para a obra missionária. E nós pastoreamos essa igreja por alguns anos, e eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, porque essa igreja, não só no meu período, mas também no período de outros pastores, como o pastor Natanael e agora o pastor Jorge, sempre foi uma igreja que investiu em missões. É verdade. Eu lembro que aqui saíram ofertas para irmãos, crianças na África, em Madagascar, um lugar bem distinto, longínquo. Meus irmãos ofertaram, e com esta oferta que chegou lá, nós conseguimos dar sandálias para as crianças que iam para a escola descalças, a pé, caminhando, e você, através da sua oferta, semeou na vida desta criança. Eu recebi o vídeo, depois mostrei para a igreja a alegria dessas crianças. Depois, com a ajuda desta igreja, com a sua oferta, nós conseguimos terminar uma construção no Piauí, uma igreja que estava há 5 anos sem conseguir ser finalizada. Estavam as paredes e o teto, e faltando piso, reboco, eletricidade, no interior do Piauí, numa cidade por nome Fátima dos Remédios. E o pastor, quando recebeu a oferta, ele mandou um vídeo para a gente da igreja construída. Ele disse: pastor, tem 5 anos que eu estou em oração pedindo a Deus que enviasse o recurso. Me emocionou muito, porque o pastor disse que por diversas vezes entrou na casa de material de construção e pediu ao dono para que parcelasse o material, e o dono disse que não podia fazer isso. E ele voltava triste e ia orar, e Deus, através da sua vida, da sua oferta, enviou o socorro necessário. A igreja foi finalizada e os irmãos passaram a cultuar dentro de uma igreja para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo isso que eu estou falando é um relatório missionário que a igreja tem realizado através da sua vida. Até então, todos esses projetos estávamos realizando no ministério de outros homens. Não eram pessoas filiadas à igreja, mas eram de homens e mulheres que Deus levantou ao longo da jornada, e nós fomos instrumentos na vida dessas pessoas para abençoar o reino de Deus. Ano passado também nós enviamos uma oferta missionária que colocou o telhado em uma igreja na Angola. Então, Deus tem sido honrado através da sua oferta. E desde o ano passado nós também inauguramos uma igreja no Paraguai. Começamos uma estrutura de uma igreja no Paraguai, construímos uma igreja no Paraguai, interior do Paraguai, diante das tribos indígenas. Este ano levantamos uma oferta
e conseguimos construir uma escola nesta região com 3 salas. As crianças que não tinham acesso ao estudo passaram a ter acesso. O governo daquela região, o prefeito daquela região, ele disse: olha, nós não temos condições de construir uma escola, mas se vocês, como instituição, construírem a escola, nós vamos enviar um professor. E fizemos isso através do ministério dessa igreja, com a ajuda e a oferta de vocês. Mediante a isso, surgiu a necessidade e o apoio de alguns pastores que pediram filiação a este ministério. E começamos a receber pastores e igrejas, e passamos a receber agora 34 crianças, tá, que já estão estudando na localidade pela construção da escola que essa igreja ela construiu. Então, terça-feira agora, o nosso pastor está indo lá com uma equipe de irmãos, está indo para o Paraguai. Ele estará registrando o ministério no Paraguai, e nós estaremos filmando e trazendo o reconhecimento e a filiação diante do governo do Paraguai, tudo certo, para que a gente possa agora estar investindo ainda mais em missões. São tribos indígenas, são índios, a que essa igreja tem enviado a sua ajuda e sua oferta missionária. É um terreno grande, relativamente grande, que a igreja ganhou, onde construímos a igreja e a escola. Enviamos recursos para que eles pudessem plantar, então tem uma plantação de mandioca gigantesca, tá? Que foi enviado um recurso para que pudesse ser feito o plantio. Tudo isso é voltado para a manutenção das famílias que estão na região e dessas crianças. E agora, o nosso objetivo, além de receber as crianças, adotarem essas crianças, é construir, tá, um centro de treinamento missionário para envio de missionários, preparação de missionários e envio de missionários para os países de língua hispana. Esse é um projeto não de um outro ministério. Agora Deus nos deu um projeto que é deste ministério. É algo que esta igreja está fazendo. É algo que essa igreja está desenvolvendo. Então, a minha fala neste culto hoje para os irmãos é informar sobre este projeto missionário, o que está acontecendo. Eu quero pedir a diácono Paulinho, vem cá, Paulinho. Nós trouxemos algumas bandeiras do Paraguai. Eu quero que cada bandeira que está aqui, Paulinho, seja dada a uma pessoa da família. É uma bandeira por família. Coloque num lugar que, por onde você passar na casa, você vai ver essa bandeira. E você vai estender suas mãos e vai dizer: Senhor, abençoa esse projeto. Senhor, guarda este projeto, guarda essas crianças. Senhor, protege, Senhor. Envia os recursos. Você vai estar intercedendo, porque missões também se faz intercedendo, tá, pelo projeto. Então, queridos, nós estaremos desenvolvendo este projeto. E aí o pastor está indo agora com uma equipe, na terça-feira, estará se reunindo com uma missão da Coreia, tá? Irmãos coreanos. E esses irmãos, eles constroem estrutura, eles não enviam missionário. A proposta desta igreja coreana é simplesmente de construção. Eles constroem e entregam para que outros ministérios possam enviar missionários, tá, e trazer o sustento necessário, mas a estrutura é feita por eles. Então, orem por esta reunião, orem por este projeto, e eu quero conclamar os irmãos essa noite para que a gente possa levantar uma oferta missionária. Está indo agora, nesse mês, tá, esta equipe, ela estará voltando com um relatório das crianças, e em dezembro, outros irmãos estarão indo, tá, levando malas com roupas, sapatos e material escolar para as crianças. Estaremos fazendo o Natal para essas crianças. Queridos, se você ver a foto, irmão Júlio, tem o vídeo aí? Conseguiu o vídeo, irmão Júlio? Dá uma olhada no vídeo. Se você ver as crianças, como é privilégio, só um segundo, irmão Júlio, como é privilégio poder ser ferramenta e instrumento de Deus. Queridos, Deus está te dando a oportunidade de você semear na vida de uma criança.
Deus está nos dando a oportunidade de semear em um projeto sério da sua igreja. Você não está ouvindo de alguém que você não conhece, você não está tendo notícia, é da sua igreja. E como é bom você poder fazer isso. Então nós estaremos em dezembro indo mais uma equipe lá, levando roupa, sapato e material escolar e material de higiene pessoal, e para doar para essas crianças, para vestir essas crianças e elas se sentirem acolhidas. Amém? Então, eu quero que você veja esse vídeo, deixe o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e lance uma oferta missionária para este projeto, que é um projeto sério e é um projeto desse ministério. Agora Deus nos deu um projeto de missões. Amém? Pode passar, irmão. Paraguay es un país de América Latina con una población estimada de 7 millones de habitantes, de los cuales casi el 90% se considera cristiano católico. Hace 10 años, el proyecto Unidos por un Pueblo, bajo la dirección del pastor Bruno Quitasagua, quien hoy es un miembro activo de ADMES Hispánica, ha estado trabajando en tierras paraguayas proclamando el Evangelio de Cristo. El lugar señalado por Dios fue la tribu Tejas-Pue, gobernada por el cacique hermano Fidel, con el pastor Luis Paredes como ministro local. Se trata de una labor ardua en una tribu alejada del gran centro urbano con necesidades básicas urgentes. El pastor David Sousa, al conocer la gloriosa y desafiante misión entregada al pastor Bruno, sintió el llamado de unirse al proyecto misionero. El verano pasado viajaron juntos con un equipo y comenzaron una nueva y elaborada misión en la tribu Tejas, la construcción de una iglesia, ya que los hermanos se congregaban en una frágil choza de paja, expuestos a cualquier condición climática y sin electricidad. No se enfocaron solo en la construcción de la iglesia, sino también en el bienestar social del pueblo, proporcionando electricidad, donación de ganado, aves de corral, plantaciones de granos, entre otras necesidades básicas. Hoy en día, una pequeña, modesta, pero acogedora iglesia está edificada en la tribu Tejas, donde los hermanos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor Dios. Hola hermanos, bendiciones. Estamos aquí en la comunidad indígena, donde nosotros ya construimos la iglesia. Aquí. Delante de la presencia de un Dios que es todopoderoso. Amén. Me alegra el corazón poder estar en un espacio con los hermanos. Sin embargo, aún había una preocupación pendiente. Los niños estudiaban al aire libre, bajo un árbol, sin ninguna infraestructura adecuada, con un maestro nativo de la tribu. La misionera Elsa Aday, obedeciendo el mandato de cuidar de los huérfanos, las viudas y los necesitados, decidió construir una escuela para los pequeños, esta vez con la presencia de un maestro cualificado enviado por el gobierno paraguayo. Quiero pedirle que esté orando por ese tiempo. Tenemos poco tiempo para construir una escuela con 3 clases y cuento con ustedes. Que Dios les bendiga y vamos a estar alzando aquí cada paso de esta construcción.
construída uma escola com 3 classes, tá, para as crianças. E, como eu falei para os irmãos, o objetivo agora é receber os pastores que estarão se filiando ao ministério e a oferta que estaremos enviando, tá, para lá, para abençoar a vida de 2 pastores missionários que já estão nessa região, estarão sendo ligados ao ministério, tá, e também para as crianças que estarão lá. Então, queridos, neste momento eu quero orar pela sua vida. Levantamos a mesma oferta na igreja sede no domingo pela manhã. Eu quero que você segure esse envelope. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida, pela sua liberalidade. Eu quero ser grato a Deus por você. E a minha oração é que o Senhor possa estar multiplicando essa oferta que você estará dando em favor dessas crianças e deste projeto. Nós estamos investindo no reino de Deus, avançando com o reino de Deus. Ore comigo agora. Pai que está nos céus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de semear, Senhor, e fazer a tua obra. Senhor, por este projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ó Senhor, de estar, Senhor, no centro deste país, Senhor, em terra longínqua. Ó Deus, evangelizando, Senhor, povos indígenas e semeando na vida de crianças, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos e filhas que estarão ofertando, lançando esta oferta de amor. Eu quero te pedir, Senhor, surpreende-os esta semana com uma bênção especial, Senhor, com uma bênção, Senhor, milagrosa. Ó Deus, surpreende, Senhor, com socorro, Senhor, com proteção, com portas abertas, com milagres constantes, com saúde, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só para vocês entenderem, queridos, a realidade dessas crianças, quando elas atingem, podem vir e ofertar, mas quando elas atingem por volta de 11, 12 anos, as meninas, aqui eu estou falando as meninas, elas já engravidam por falta de educação, por falta de estrutura, e se tornam mães com 11, 12 anos de idade. Então, nós estamos chegando nessa região para levar Cristo, levar educação, instrução e proteção para essas crianças, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Nossa cantina. Aí outra coisa, botava o chinelo, no Brasil, aí ninguém percebeu que não era brasileiro. Sim, era